E ontem, a gente estava até debatendo aqui, Bruno Prado, você não estava, né, no programa ali, a segunda edição, se foi ou não foi gol do Vitor Roque. Porque, o cara finalizou mal, ele fez uma boa atuação ontem, né? Mas teve o lance do gol, se a gente puder mostrar, Kaique, você coloca, por favor, que foi dado gol contra. E teve a finalização ali do Vitor Roque. Eu daria gol pro Vitor Roque, tá? Mas o Mauro Betti ontem levantou a situação que ele achou que a bola não entraria. E depois eu comecei a achar isso também. Porque ele finaliza muito mal, ele finaliza meio que pro lado, né? Nesse ângulo dá pra ver bem, ó. Você vê que a bola não vai totalmente na direção do gol. Olha lá. Aí ela bate na bunda do jogador do Atlético Mineiro e entra. Eu acho que ele merece o gol, até por isso que eu falo, porque, o cara tá num jejum, o cara tá buscando a fase, o cara tava ali no posicionamento para receber o cruzamento. Agora, realmente, cabe a dúvida porque talvez essa bola não entraria, Bruno Prado. Você daria o gol pro Vitor Roque, que não foi dado como gol contra, e aí que dá para ver que talvez não entrasse. E outra, o que falar da atuação dele, né? Porque o Vitor Roque vem sendo muito cobrado por ter sido a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e ainda não rendeu o que pode. Mas ontem foi bem no jogo, né, Bruno? Talvez o melhor em campo. Ontem ele fez uma boa partida, sim, né? Participa de 2 gols, mas para mim esse gol é contra também, porque a bola muda de direção. Uma coisa quando o cara chuta, tá indo pro gol, bate em alguém e segue, vai pro gol, mesmo que atrapalhe o goleiro. Mas essa aí, dá para ver quando bate no Júnior Alonso que a bola muda de direção. Ela tá indo para uma direção, bate nele, vai para outra e vai pro gol, né? Então, para mim, foi correto marcar o gol contra, mas o Vitor Roque foi bem. O Vitor Roque fez uma boa partida. Ele acaba sendo cobrado pelo valor que pagaram nele, que é um valor de um mercado muito maluco, muito inflacionado, mas acaba sobrando para o jogador que não tem... A culpa nem é dele que o valor de mercado hoje é esse, que eu acho um valor totalmente maluco. Mas para mim um gol contra. E o Vitor Roque vai jogar bem no Palmeiras. Não sei assim o que esperam exatamente dele, mas ele vai ajudar o Palmeiras. Ele é um bom jogador, ele é um jovem, tem velocidade, tem força, faz os gols, isso está faltando, né? Ele fez poucos gols até agora, mas é um cara que vai ajudar o Palmeiras. E que 25 milhões de euros é uma coisa totalmente maluca, né? Mas aí é o mercado. O Palmeiras não compraria o Vitor Roque por menos que isso, é uma coisa muito louca, é um mercado totalmente inflacionado. Mas para mim é gol contra. Né? Porque ele muda realmente a trajetória da bola. E tem outra também. Se ele perde esse gol e o Palmeiras não vence, tudo isso que a gente está falando aqui, de que foi uma boa atuação, que o Vitor Roque ia por água abaixo. A torcida do Palmeiras ia querer, barrar o Vitor Roque do time, se ele perde um gol desse, cara a cara, finalizando errado. O Bruno marcaria o gol contra. Agora, tem essa situação, velho Vamp, que o Bruno trouxe, de que o jogador não escolhe quanto ele ganha, ele acaba sofrendo uma pressão pelo erro do time de pagar. Mas vamos lá, mas eu acho que tem que ser mais cobrado quem ganha muito mesmo. Isso eu acho. Em qualquer empresa, vamos lá, o presidente de uma multinacional é o maior salário, ele é o mais cobrado. Ele é o que o dono vai ligar na hora e vai falar, por que minha empresa não está tendo resultado? O que está acontecendo? O cobrado vai ser ele. Veja assim, Tico, numa partida de futebol, pode ser aqui no Brasil, na Europa, na Ásia, na África, tem a participação de todos dentro de campo, né? Mas a gente tem que saber que algumas posições, lógico que alguém vai ter que correr mais, alguém vai ter que carregar o piano. Você não pode pegar, por exemplo, o Pedro, né? Ele pode melhorar fisicamente, ajudar no combate, mas a princípio o combate dele é com os 2 zagueiros. Isso que eu aprendi na bola. O atacante é lá com os 2 zagueiros, né? O Depay, dentro do Corinthians, é o cara que tinha mais lúcido, que tem a melhor condição física, não, técnica. Né? Aí quando cobrar, tirou no intervalo do jogo, ele botou o Romero na cara do gol, depois ele dá o passe pro Bidu também, na jogada com ele, que o Bidu chuta a bola pela rede pelo lado de fora. Há uma entrega maior de um ou de outro, mas você não vai acabar. Se for assim, cara, se for só para jogar pelo limiar,
você vai falar que o Azerbaijão lá vai ter que jogar. O Juninho Azerbaijão, que provavelmente deve correr mais, é mais rápido. O que não pode é perder esses homens de referência. Você quer que o Haaland lá no City tenha a mesma pegada do Rodri, do Gundogan? Não, isso aí dá que o próprio Harry Kane tenha o limiar do Goretzka, do Kimmich. Não. Mas em algum momento tem que fazer um sacrifício maior. O atacante foi feito para fazer gol, pô. O atacante é para aquilo ali. O Depay, você pode questionar tudo aí, ó. Se o salário dele é alto, se ele dá um passe para gol, vai ganhar tanto. Por exemplo, se ele dá um passe pro gol pro Romero, o Romero faz o gol e o Corinthians toma 3, ele tem um bônus em cima do passe que ele deu, mano. A culpa é dele? A culpa é de quem aceita fazer o contrato, pô. Se eu dou 3 milhões, 4 milhões, 500 mil, 100 mil para um atleta fazer o que tem que fazer, não é para... Pô, contratei ele para fazer gol, para ganhar título, para dar passe. Aí o cara vem e bota assim, não, mas eu quero mais 100, eu quero mais 50. Errado é o presidente K que assina. Não, já estou te pagando 4 milhões para você fazer isso. Ou estou pagando só para você treinar. Quanto a isso. Aí se julga muito pelo salário do cara. Pô, ganha... Os caras que jogam mais vão ganhar mais mesmo, pô. Vai ganhar mais mesmo. Porque o Depay veio pro Corinthians ganhando mais. Tendo essa mordomia toda, segurança, carro, mora em hotel, tudo. Porque é um jogador internacional, um jogador que já jogou no Lyon, começou no PSV, Atlético de Madrid, Barcelona, Manchester United. Manchester United, isso tudo dentro da carreira do cara, não é um jogador qualquer. Titular da seleção holandesa, maior artilheiro da seleção holandesa. Isso tem um peso. Os demais que tivessem ciúme, que faça por merecer também dentro da carreira. Que pelo menos pegue como exemplo, pô, velho, eu vou ter que fazer alguma coisa igual esse cara para ganhar mais. E aí o Dorival foi muito mal, mexeu errado, tirou o Depay. Você tá ruim com o Depay, pior sem ele. É o que eu tô falando, falei isso no programa, ó. Perdeu o Coronado. Coronado, tecnicamente, muito bom. Ele não tinha um condicionamento físico real, mas era um cara lúcido, com passe bom, com jogadas individuais, batia bem na bola. O Garro e o Depay. São esses 3 caras que vai fazer a bola chegar pro Yuri Alberto. E aí, porra, tomando 2-0, você tira o Depay, com todo o respeito ao Guinegão, pô, o menino que tá com a luz ao sol, jogou a Copa São Paulo, vai meter num fogo desse aí, lançar num 2-0. Deixa o Depay lá com os Leões. É o jogador mais lúcido. Ah, ele foi embora do estádio. Outra mentira. Não foi. Não pode ir embora. Você tem um sorteio do doping. Depois que você é sorteado, se você quiser ir embora, aí você vai. Sai lá o sorteio, que é o modo Bet Bruno. Aí eu tô liberado para ir embora. Ah, não votou para sentar no banco. Isso aí, na minha época, votava quem queria. Primeiro eu não podia votar, hoje já pode. Às vezes a gente fica lá embaixo com um roupeiro, escutando na rádio o jogo, o cara não quer votar, tá puto porque foi substituído. E hoje com essa modernidade toda, os vestiários, tudo tem televisão. Se os banheiros pro torcedor tem, imagina lá dentro do vestiário. A maioria dos estádios hoje do Brasil, tudo foi estádio de Copa, todo mundo tem televisão lá. Aí quer questionar. Agora, se jogar bem ou não, a gente vai aqui, vai discutir isso. Vai discutir salário, premiação. Isso aí, parabéns ao escritório dele, que foi competente. E parabéns, parabéns ao lado de cá, que o time, numa situação dessa, financeira, aceita um contrato desse. O mandatário não é porque... Parabéns mesmo, Vamp, mas não é porque ele fez um contrato bom que a gente vai dizer, não dá pra cobrar dele só porque o clube paga muito. Dá sim. Porra, se ele é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, ele tem que ser mais cobrado. Ué, se o Bruno Henrique e o Arrascaeta são os principais salários do Flamengo, ele tem que ser cobrado. Se o Depay é o maior salário do Corinthians, ele tem que ser cobrado. É isso que eu digo. Não, ser cobrado sim. Agora... Qualquer empresa que você vai, o maior cargo é o mais exigido, pô. Eu tô falando assim, há muita ciumeira em relação às condições de contrato do Depay. Eu vejo muito programa de televisão, todo mundo falando isso. Então, por que ele chega ganhando 4 milhões ou 5 milhões, eu tenho uma premiação de não sei quanto, porque dá passe? Porque não foi um cara qualquer. Não é um jogador qualquer. Isso eu concordo. Agora, a diretoria que quis fazer a proposta, mas ele tem que ser cobrado por ser um jogador caro, como eu acho que tem que acontecer com o Sim, pelo desempenho dele dentro de campo. Por exemplo, no desempenho dele dentro de campo, no primeiro tempo, ainda era melhor do que os demais do Corinthians. Era o mais lúcido ainda. Perdeu algumas bolas? Perdeu. Como todo mundo perdeu.
Era o mais lúcido. Eu acho que o Dorival mexeu mal no jogo. Vamos tirar ele. E o Dorival que tá bem pressionado. E outra coisa, quando quiser botar, não tô falando assim, atacante que corra, faça loucura, pega então os volantes e bota pra marcar o zagueiro. Que? Pega lá os volantes que tem um limiar maior, bota pra marcar zagueiro. Mete 4 volantes aqui no meio campo e bota mais 2 volantes de atacante. Mas calma aí. Aí todo mundo vai correr bem. Calma aí. Então você tá indo contra a lógica de todo o futebol mundial, porque todo grande treinador faz isso hoje em dia. O Lewandowski marca... Você não tá entendendo o que eu tô falando. O Lewandowski, Haaland, eles marcam o zagueiro. Ele tá ali pra marcar o zagueiro. Final do jogo, tá ali um jogo pegado. Você pode trazer, por exemplo, o Harry Kane deu um carrinho no Ayrton Lucas. Final do jogo, tava 4-1, 4-2. Há momento do jogo. Agora o atacante tá ali pra fazer gol, pô. Você discorda dessa mentalidade? Pra mim, os atacantes... Tem que marcar muito pressão na frente. Pra mim, não discordo pra marcar pressão. Pra mim, o atacante, o 9, principalmente o 9 de área, ele tá programado pra marcar os 2 zagueiros, incomodar os 2 zagueiros. O atacante de beirada, os 2 atacantes de beirada, é pra marcar os 2 laterais. Você não pode pegar um atacante como o Pedro, um atacante como Lewandowski, Haaland, Harry Kane, botar pra marcar os laterais. Como é que ele vai fazer gol se o lateral vai pro apoio? Fica muito longe do gol. Há umas posições que a gente entende. O atacante e o homem de área para marcar os 2 zagueiros e incomodar o goleiro. Agora, o Bruno, a gente tá falando dessa pressão no Vitor Roque e no Depay, né? Pelo que eles ganham. E o negócio é o seguinte, o Vitor Roque, ele vai ter que começar a mostrar mais. A gente tá falando aqui, 11 partidas que ele não marca. De 26 jogos pelo Palmeiras, ele só fez gol em 3. De 26 jogos pelo Palmeiras, ele só fez gol em 3. Há 11 jogos ele não marca. E por que eu digo? Porque ele foi bem ontem, tá? Tem que ser elogiado pela atuação de ontem. Agora, Vitor Roque, Ramon Sosa, que foi contratado aí por 14 milhões de euros. O Flaco, que foi contratado por 10 milhões de dólares. Facundo, que acabou de ser contratado agora também. Por que eu digo que esses caras vão ter que entregar? Porque, Bruno, agora o Palmeiras perde até o fim da temporada todos os seus principais jogadores. Palmeiras perdeu o seu maior nome, Estevão, já era esperado. Acaba de perder o Richard Rios, que era o atual destaque do time. Foi embora para o Benfica, 30 milhões de euros, uma excelente venda, tá? Palmeiras fez muito dinheiro. Palmeiras contratou o Richard Rios por 6 milhões de reais do Guarani e ganhou agora 136 milhões de reais nessa negociação. Ou seja, teve 130 milhões de reais de lucro. Olha o negoção do Palmeiras. Só que perdeu. E perde o Paulinho até o fim da temporada. Ou seja, os 3 principais jogadores do Palmeiras, até esse momento, Palmeiras não pode contar mais. Agora é a hora de contar com esses caras que vieram caros, né, Bruno? Maurício também. Vão precisar entregar para compensar a perda desses 3 grandes jogadores. O Palmeiras, ele tem hoje, o que está à disposição, né, sem o Paulinho, ele tem um elenco de vários bons jogadores, alguns ótimos jogadores, mas não tem nenhum jogador diferente, assim, acima da média, não tem. Eles são, acho que um forte que o Palmeiras tem é que ele consegue trocar o ataque inteiro, o meio ali, agora na posição que era do Rio, só tem o Evangelista, vamos ver quando o Abel precisar, o Evangelista não vai jogar todas, né, quem ele vai adaptar por ali também para ser uma opção, ou se vai chegar alguém, mas nas outras posições ele pode trocar um pelo outro que não muda muito. Isso tem um ponto bom que você troca e ok, sai o Facundo, vai entrar o Sosa, que chegou agora. O Sosa tem revezado mais com o Felipe Anderson, né? Que o Felipe está na esquerda, o Facundo na direita. Na direita você pode usar o Alan, que tem outra característica. Você pode trocar o Maurício pelo Veiga, pode trocar o Vitor Roque pelo Flaco. E são todos bons, né? O Palmeiras tem esse ponto, né? Ele repõe, troca um pelo outro. Esse aqui, o Veiga teve uma queda, joga o Maurício. Maurício caiu um pouquinho, tem o Veiga. O Felipe Anderson tá mais ou menos, vai o Sosa. Aí pode jogar o Facundo pro outro lado. Mas não tem nenhum diferente. Sim, que é muito acima da média, não tem. Tinha o Estevão. O Rios, na posição dele, é um cara que acho que vai ter uma carreira internacional também muito boa. E o Paulinho
É um cara diferente, mas que no Palmeiras não pôde ser tantas vezes. Mas no Mundial, 2 jogos, ele foi importante para o Palmeiras. Com o Inter Miami, se o Palmeiras não empata aquele jogo, ele fez um dos gols, o Palmeiras ia pegar o Paris Saint-Germain logo nas oitavas, e contra o Botafogo que ele decide o jogo. Então vai ser um Palmeiras muito coletivo. Aí eu acho que é muito importante a Leila deixar o seu treinador trabalhar como ela deixa, e o Abel mais uma vez vai remontar o time, vai ter que se virar e vai competir de novo. Eu acho que a gente não vai ver o Palmeiras dando grandes espetáculos no ano, não, mas vai chegar, vai competir, vai perder pouco, como sempre. Mas até pela falta de um cara diferente, o Palmeiras ele vai sempre ali, ele vai sofrer para ganhar, às vezes para furar uma retranca, mas ele vai brigar, vai lutar e vai ganhar alguns jogos fora também, como ele ganhou já alguns muito bons no Brasileiro, com o Inter fora, com o Bragantino fora. Então vai ser esse Palmeiras mais competitivo do que brilhante. Eu não imagino assim uma sequência, Palmeiras arrebentou esse, arrebentou aquele, não, mas ele vai perder muito pouco. E nesse momento ele vai ter que contar com o coletivo, porque diferente não tem ninguém. Tem vários jogadores bons, mas um meio fora da curva ali não tem ninguém. Vitor Roque pelo Palmeiras, 26 partidas, 3 gols marcados. Passou o Mundial de Clubes inteiro sem marcar um gol sequer e agora vive um jejum de 11 jogos sem marcar gol pelo Palmeiras. Lembrando, demorou 12 jogos para marcar seu primeiro gol com a camisa do clube. É um Vitor Roque que vai precisar entregar. Eu vou até colocar aqui na tela, né, o que o Vitor Roque falou depois do jogo. Né? O Vitor Roque, ele falou sobre o gol que não foi dado para ele. Eu vou até pedir para o Kaique colocar a arte aí na tela. Ele fala: participei do gol. Se der contra, o importante é a vitória do Palmeiras e seguir bem no campeonato. Jogar no Palmeiras é sempre uma pressão. Como eu vivo de gols, atacante precisa marcar e eu não vinha marcando. Por mais que eu tenha ajudado o time, tenho que marcar gols. Tem uma pressão sim, mas é continuar trabalhando, ter muita humildade para sair dessa fase o mais rápido possível, disse aí o Vitor Roque.